Olá, graça e paz, espero que estejam todos bem. Eu tô aqui, meu nome é Wendy Elizabeth, tô aqui para poder compartilhar um pouquinho do Provérbios 12 e eu gostaria de começar fazendo a leitura com vocês, tá bom? Em Provérbios 12 diz: todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que planeja a maldade o Senhor condena. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, e não se pode desarraigar o justo. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como o câncer em seus ossos. Então, nessa primeira parte aí do versículo, eu queria compartilhar algo que as mulheres já vêm falando sobre a questão da sabedoria, de ter a sabedoria em Deus, sobre aquilo que Deus ensina, mas uma coisa que me atentou logo na primeira passagem desse versículo é o que? O que ama a disciplina, todo aquele que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Então, por aí a gente já começa a entender, né, gente? Que se a gente não gostar da disciplina, da obediência, de ser corrigido, nós passamos a ser pessoas tolas, porque tudo aquilo que a gente faz em desacordo com o que Deus quer de nós, passamos a ser pessoas tolas, porque a gente sabe que vai se dar mal. E depois, continuando, a palavra diz que a mulher exemplar é a coroa do seu marido, e a de comportamento vergonhoso é como o câncer em seus ossos. E isso também está ligado à obediência, né? Uma mulher exemplar é aquela mulher que obedece à palavra de Deus, não é a que obedece ao seu marido. Muitas vezes as pessoas confundem em ser obedientes a seu marido e elas acabam estando em desacordo com a palavra de Deus. Eu gosto muito de falar sobre a palavra submissão. Muitas pessoas têm dúvidas sobre a submissão. A submissão de uma esposa, principalmente, vamos falar aí da parte de um relacionamento conjugal. A submissão, ela quer dizer o quê? O casal, homem e mulher, estarem sobre a mesma missão. Então, a mulher que está sobre a mesma missão com o seu marido, os dois estão num comum acordo de missão, ela passa a ter um comportamento de acordo com aquilo que Deus está pedindo e ela passa a ser uma mulher exemplar. E falando da pessoa tola, a mulher que não faz isso, ela se torna uma mulher tola, né? Existe a passagem que fala que a mulher sábia edifica o lar e a mulher tola a destrói. Então é exatamente isso, né, gente? A gente precisa ser obediente à palavra de Deus, obediente sobre aquilo que Deus nos ensina. E continuando no versículo 5, diz assim: os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. A palavra dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando o justo fala, há livramento. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas as casas dos justos permanecem firmes. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem o coração perverso é desprezado. Melhor é não ter ninguém e ainda ter alguém para te servir, do que fingir ser alguém e não ter comida. Gente, isso é muito forte. Aqui quando ele fala, as palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Eu queria chamar a atenção para todos nessa questão da palavra. Tudo aquilo que a gente profere pode trazer vida ou morte sobre nossas vidas e sobre aqueles que estão à nossa volta. Então, tudo aquilo que você fala, você como uma mulher, um homem de Deus, você está trazendo livramento para sua casa, livramento para o seu trabalho, livramento para a sua vida. O ímpio que não conhece a palavra, muitas vezes ele mesmo se amaldiçoa e amaldiçoa aqueles que estão com ele. Então a nossa língua tem um poder muito grande de vida e morte. Também a questão da humildade, né? Aqui ele fala que melhor é não ser ninguém e ainda tem quem o sirva do que ser alguém e não ter comida. Aí a gente lembra daquelas pessoas que são tão ricas e tão pobres, né? Ricos de bens materiais
ricos de trabalho, ricos de tudo, e são pessoas tão pobres que não tem aquela pessoa para te servir. Então eu quero levar vocês para pensar numa pessoa que vocês conhecem, que tem uma condição boa e é uma pessoa sozinha, uma pessoa triste, uma pessoa que se sente totalmente solitária, e ela faz com que está tudo bem, ela finge com que está tudo bem, mas no fundo, ela não tem nem a comida, que é o alimento da vida, que é o principal, né? A gente que tem o alimento da vida, a gente tem quem servir. Quando você recebe o alimento de Deus, a gente quer servir a Deus, e servir como? Levando esse mesmo alimento para essas pessoas. E quando a pessoa que tem bens materiais, que acredita que tem tudo e não tem a comida, que é o bem maior que vem de Deus, ela não tem nem quem o sirva e nem a própria comida para comer. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimentos, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Os ímpios cobiçam e despojam, tomados pelos maus, mas a raiz dos justos floresce. O mal se enreda em falar pecaminoso, mas os justos não caem nessas dificuldades. Mais uma vez falando aí sobre a língua, né? O mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. Do fruto de sua boca o homem se beneficia e o trabalho de suas mãos será recompensado. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Então, mais uma vez, gente, fruto da sua boca o homem se beneficia. Então, todo aquele que abençoa o próprio trabalho, ou deseja o bem para as pessoas, ele mesmo tem o seu próprio benefício, ele mesmo recebe o benefício, e o trabalho das suas mãos também trazem benefícios, porque ele é uma pessoa, ela é uma pessoa abençoada. E o caminho dos insensatos parece justo-lhe, mas o sábio ouve os conselhos. E Tiago diz, né? Nós devemos ser tardios no falar e precisamos ouvir mais, gente. Então, ouvir a palavra, tomar cuidado com o que a gente está ouvindo ao nosso redor, nas redes sociais, tomar cuidado com o que a gente também está vendo. O importante é ouvir a voz de Deus, é ter sabedoria no ouvir. Muitas vezes a gente sabe que o que a gente está ouvindo não é correto ou não é bom para nós, e mesmo assim nós continuamos lá ouvindo. Então vamos ser sábios, pessoas sábias, para poder estar totalmente preparado para aquilo que Deus está querendo dizer. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Isso se fala sobre o que? Domínio próprio. A pessoa que tem o domínio próprio, ela consegue se sair, né, da compulsão de querer se insultar o outro, aquele que trouxe a ira a ele. Por quê? Porque ele tem o domínio próprio. E o insensato, ele muitas vezes não sabe se controlar. Ele quer passar tudo aquilo que ele está sentindo para as pessoas. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua sábia traz a cura. Mais uma vez, Deus ensina aí sobre a língua, gente. Então, não adianta a gente dar testemunhos bons se eles não são verdadeiros, eles não continuam, eles não permanecem, eles não prevalecem. Eles passam como hipocrisia na boca daquele que está falando. Não existe autoridade sobre aquelas pessoas que estão falando, porque não é verdadeiro esse testemunho. Mas a língua dos sábios traz a cura. Então, aquele que dá um bom testemunho, o testemunho verdadeiro, ele consegue trazer uma autoridade dos céus que traz cura para quem está ouvindo. Novamente, os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos dos problemas. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Gente, olha a importância da gente
obedecer e falar aquilo que realmente é verdade. Então a gente sabe, existe um ditado aí, né, que toda mentira vem à tona, que tudo aquilo que se fala no engano aparece e é verdade, para Deus principalmente. Deus conhece o nosso coração, Deus sabe quando a gente está mentindo, e Deus dá um valor muito maior para aqueles que usam da sua língua para falar e proferar o bem e para contar realmente a verdade, seja ela qual for. Deus se deleita naquele que fala a verdade. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Então hoje, gente, a gente precisa falar que é o mal aí dos últimos dias. O coração ansioso deprime o homem, a ansiedade está deprimindo as pessoas. E a gente tem que confiar tudo os nossos anseios em Deus. Ansiedade é excesso de futuro. E aí a gente tem que lembrar que ansiedade, excesso de futuro, o futuro vem de Deus e a gente tem que deixar nas mãos dele. E a palavra de ânimo, seja daquela pessoa que está perto de você, uma palavra de pregação, um louvor, um amigo de confiança que possa profetizar algo bom, vai trazer ânimo. Então, mais uma vez, Deus ensina sobre a língua. A gente deve falar, profetizar, abençoar as pessoas, para que tudo isso venha, como falou lá atrás, palavras de cura. Tudo que você traz da sua boca como bênção, você leva cura para as pessoas. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder. O preguiçoso não aproveita sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. No caminho da justiça está a vida, essa é a vereda que nos preserva da morte. No caminho da justiça está a vida, essa é a vereda que nos preserva da morte. Então, gente, seja justo no seu falar, justo no seu agir, justo no seu pensar, para que você venha a ter vida, e uma vida não só para você, mas uma vida do lado de quem está ao seu lado, uma vida que contagia, uma vida que vai poder salvar outras vidas. A gente não está aqui só para buscar a felicidade, a gente está aqui para servir e salvar pessoas como Jesus veio para cá para nos salvar. Então, que a gente não venha esquecer que uma das maiores ferramentas que a gente tem é a nossa boca, é a nossa língua, e elas são capazes de trazer libertação, cura, milagres através do nosso falar. Lembrando, gente, que hoje de tudo que a gente sabe sobre a palavra de Deus, a gente sabe porque algum homem, alguma mulher um dia se levantou e disse assim: eis-me aqui, Senhor, e eu vou falar da tua palavra. Essa palavra que foi falada para nós um dia lá atrás e que a gente conheceu a Jesus, em que a gente se converteu, foi uma boca, uma língua de uma pessoa que estava com o coração totalmente voltado para Deus, e ela foi sábia, ela teve discernimento, ela teve sabedoria, ela obedeceu aquilo que Deus estava mandando e ela profetizou coisas boas sobre a sua vida e sobre a minha vida também. Então, que a gente também possa usar da nossa boca como instrumentos para abençoar outras vidas, né? A gente perde muitas vezes falando coisas que não edificam, nós ouvimos coisas que não edificam. Então, que a gente possa ser esse instrumento valioso, com essa ferramenta maravilhosa que Deus nos deu para poder levar vida próspera para as pessoas e alcançar essas pessoas de uma forma que elas possam receber todo o amor de Deus, amém? Então eu gostaria de orar por vocês, com vocês sobre isso, e que a gente viesse depois refletir sobre o que a gente anda fazendo com a nossa boca e falando, amém?
Senhor, no nome de Jesus eu te peço, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê discernimento sobre o nosso falar. Pai, que nossa boca venha se calar quando nós falarmos algo que não vem do Senhor. Nos dá, Senhor, ousadia, sem termos medo de falar aquilo que o Senhor estiver mandando. Que nossa boca venha abençoar, que nossa língua venha abençoar as pessoas, Senhor. Nos usa como instrumento seu, Senhor. Que nossa boca seja instrumento do Senhor, para que a gente possa alcançar todas as pessoas que o Senhor colocar em nosso caminho. No nome de Jesus, é assim que nós oramos e te agradecemos. Amém. Um beijo no coração de cada uma de vocês.